Salve, salve galera, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Sérgio André de Filosofia. Nós estamos na nossa quarta aula no dia de hoje, cuja temática é Antropologia Filosófica. Deixa eu tentar explicar de maneira didática o que eu quero, o que é que eu pretendo com esse título. Você sabe que a palavra antropos tem a ver com a ideia de homem, uma palavra grega, logia, que vem do grego, do logos, a ideia de razão, e a filosófica é essa capacidade reflexiva do homem. Então, didaticamente, de maneira muito simples, a antropologia filosófica é essa capacidade do homem refletir sobre sua existência, sobre seu comportamento, suas ações. O que é que nós temos aqui? Uma mudança de paradigma. Antigamente, o homem se voltava para a natureza, para a physis. Agora, o homem, de maneira reflexiva, volta-se para si próprio. Tudo bem? É isso que eu pretendo com a aula sobre a antropologia filosófica. Nesse sentido, vou avançar um pouquinho mais para discutir com vocês a competência e habilidade e o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Então, acompanhe aí. Competência diária 1 é compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Eu vou reforçar para vocês. Nós temos identidades, elas são constituídas por elementos culturais. Então, você, estudante, tem que compreender quais são esses elementos. A habilidade que você tem que ter, estudante, para a sua prova é interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura, tá bom? Então, o Enem vai trazer para vocês textos, vai trazer para vocês imagens que podem estar vinculadas a esse período da história da humanidade. Qual é o objeto de conhecimento? Os movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e social. Eu quero que você acompanhe esse mapa aí, que eu quero discutir uma coisa com vocês. Eu vou riscar esse mapa, tá? Eu quero que você acompanhe, por gentileza, o que eu vou fazer com vocês. Olha só, a filosofia, ela está vinculada bem aqui, queridos, na cidade de Mileto. É aí que ela nasce. Tales de Mileto é tido como o primeiro filósofo. Se você perceber com calma, a filosofia está muito mais próxima do Oriente do que propriamente dita do Ocidente. Bem aqui, você tem uma discussão muito importante, que são as teses orientalista e ocidentalista do nascimento, do surgimento da filosofia. Claro que a tese ocidentalista trabalha com aquela concepção de que a filosofia é um milagre grego. E a tese orientalista é que a filosofia no Ocidente ela tem uma marca, tem um pé, tem o seu nascimento nas questões orientais. Não te esquece disso. A grande questão é saber como é que a filosofia sai das colônias, tudo bem? E vai atravessar o mar Egeu e vai chegar em Atenas. E daqui para outras regiões. A gente vai falar sobre isso e o contexto histórico vai nos ajudar a entender muito bem essa questão. Beleza? Vou seguir em frente um pouquinho para a gente discutindo outras coisas. Nesse sentido aqui, qual é a grande questão? Quando você pensa na Grécia como um todo, nós estamos falando de uma comunidade de homens que não consegue ter uma unidade política, uma unidade educacional, até mesmo uma unidade religiosa, já que cada cidade, estado, ela possui autonomia. Sérgio, o que significa autonomia? Auto quer dizer próprio, nomia quer dizer leis. São aqueles que se dão as próprias leis. Então, a constituição dessa comunidade de homens, que nós chamamos de os gregos, ela tem as suas particularidades, elas têm as suas peculiaridades e que não podem ser ignoradas. E isso, de alguma maneira, vai influenciar na questão da filosofia. Quando você conversa com historiadores, pessoas que estudam sobre isso, ou antropólogos, ou até geógrafos também, que se interessam pela Grécia Antiga, é muito comum você perceber que os gregos eles têm uma formação bastante diversificada, tá bom? Então, o povo grego
foi formado de mescla de povos indo-europeus que começaram a se estabelecer na Grécia. Os povos que formaram o povo grego foram os jônios, os aqueus, os eólios e os dórios. Então você percebe aí que são 4 grandes comunidades que vão gerar uma outra comunidade chamada de os gregos ou os helenos, como também ficarão conhecidos no decurso do tempo. O que eu quero dizer para vocês é que essa efervescência cultural, essa mescla de comunidades humanas, isso vai possibilitar uma série de situações fundamentais que vão dar origem no futuro próximo ao pensamento filosófico. Tudo bem? Então eu quero que você guarde essa informação que é muito importante para que nós possamos entender como é que as coisas vão se configurando. Não esquecendo que agora há pouco eu falei sobre a tese orientalista da filosofia e a tese ocidentalista. Se você pensar com calma, a grande questão aqui é que os ocidentais entendem que a filosofia é um milagre grego. É como se os homens, do nada, ou motivados por algumas situações de não contentamento com as explicações, resolvessem criar um processo de laicização, secularização do pensamento que deu origem à filosofia e à ciência antiga, para se contrapor ao mundo dos mitos e ao senso comum. Tá bom? Isso aqui é de fundamental importância para nossas aulas. Nesse sentido, então, olha só, né? Você vai ter nos estudos de história a palavra polis. E o que é a polis? A polis é aquilo que nós conhecemos como cidade-estado, tá bom? E um conjunto de polis são as polés, são as cidades-estado. Essas polis, essas polés, elas possuem autonomia, autonomia política, educacional e religiosa. Para você ter uma ideia, cada comunidade humana, cada polis, ela poderia justamente cultuar o seu Deus. No caso lá, na cidade de Atenas, a deusa Atenas. Em outras cidades, outros deuses. Isso é de fundamental importância. Cada comunidade humana, ela possui justamente a sua autonomia, quer seja política, quer seja educacional, quer seja religiosa. Nesse sentido, então, é fundamental que você perceba o quanto essa autonomia ela vai fazer com que haja rivalidades entre essas cidades, tá? Mas surge uma pergunta muito importante para a gente aqui dentro desse contexto. Sérgio, se são jônios, dórios, aqueus que formam os gregos, eles formaram as polis, as cidades-estados, né? Como é que esses caras se consideram? Como é que eles têm esse pertencimento a uma dada comunidade? Como é que eles se autodenominam gregos? Tá? Essa é a grande questão aqui que surge. Afinal de contas, o que é ser grego? Tá? Ser grego, antes de ser uma questão geográfica ou política, é uma questão cultural. E o ser grego aqui, ela passa por uma questão fundamental, que é a questão idiomática. É o sentimento de pertencimento a uma dada cultura, cuja porta de entrada é a língua. Tanto prova que os gregos, eles comumente tratavam como bárbaros aqueles que não sabiam falar o seu idioma. É a questão do barbarismo, né? O cara ficava tartamudeando, por não saber se expressar, muitas vezes utilizavam a força para fazer valer suas vontades ou aquilo que queriam. Então, nesse sentido aqui, não te esquece que antes de ser uma questão geográfica ou política, ser grego é uma questão cultural. Você se sente partícipe de uma dada cultura, cuja porta de entrada tem a ver com o caráter idiomático, com o idioma, ou seja, com a língua. E aí, isso nos lembra um pouquinho as aulas com relação ao papel que a linguagem vai ter no processo educacional. Você não pode esquecer que a educação dos gregos, no começo de sua transmissão, ela está vinculada à questão da oralidade. Tanto prova que tem a figura do poeta, que é o primeiro educador que nós temos assim notícia, né, de que os poemas dedicados aos deuses, aos grandes heróis, são aqueles que vão povoar a mente dessas pessoas e os seus grandes feitos vão servir como exemplo para que eles possam justamente criar as condições políticas, educacionais, culturais, as leis que regem as suas comunidades. Tudo bem nesse sentido? Avançando um pouquinho aqui, o que é que nós temos então?
é algo de fundamental importância. O quanto as guerras elas serão fundamentais não só para definir fronteiras, como também vai ajudar a filosofia a sair das colônias da Jônia e, por conseguinte, mudar o seu objeto de estudo. Você não pode esquecer que quando a filosofia ela surge, ela tem a preocupação primeira, em se contrapor aos mitos, em tentar entender, buscar a verdade na física, na natureza, sendo que, a partir desse contexto, a partir das guerras, a filosofia também vai ter outras preocupações, quer sejam elas com relação à ética, quer sejam elas com relação à política, à estética, à educação e assim por conseguinte. Uma das guerras que vai mexer muito com isso tem a ver justamente com a questão dos persas. Tá? As guerras médicas, você não pode esquecer que os persas, na figura de Dario e na figura de Xerxes, seu filho, vão tentar justamente ampliar seus domínios. Você não pode esquecer que o poder tem a ver justamente com a expansão territorial, com o domínio de suas posses. Então, você tem uma guerra aí fundamental entre gregos e os persas. E sabe o que é engraçado? É que os gregos, eles de vez em quando vivem conflitos entre si, conflitos constantes. Mas quando se viram ameaçados por uma grande potência, os gregos, em nome de defender sua riqueza, seu modo de vida, sua liberdade, conseguiram se unir naquilo que os historiadores vão chamar de Liga de Delos. É importante vocês perceberem nas aulas de história o quanto isso pode te ajudar também na questão de entender como a filosofia vai se aproveitar desse contexto para justamente mudar o seu objeto de estudo. Eu trago para vocês aqui uma imagem da figura do Leônidas, né, em Termópilas, né, uma pintura de Jacques Louis David. Você percebe também no filme 300 essa questão. Sérgio, o que estava em jogo ali? Né? Expansão territorial, aumento do poder, controle do comércio marítimo, são questões fundamentais que os historiadores trabalham com muita propriedade. Aí, o que é interessante é justamente a Liga de Delos ter sido formada para combater os inimigos que ameaçavam o seu modo de vida, sua liberdade, entre outras coisas mais. Essas guerras, elas serão de fundamental importância porque vão mudar a configuração política da Grécia e isso vai fazer com que a filosofia também mude. Eu vou tentar te explicar isso para que você não possa errar. Então, aqui está a configuração, tá? A configuração é justamente essa. Se você olhar com calma, nós temos bem aqui a cidade de Atenas. Nós temos bem aqui, né, na cidade de Esparta. Essas duas cidades aqui se tornaram irmãs, né, na questão da guerra. Elas vão se unir, vão somar forças e vão pegar outras cidades para criar a famosa Liga de Delos. Claro que os historiadores falam com muito mais propriedade sobre isso. O que eu quero que vocês salientar para vocês é justamente isso. O que vai fazer as irmãs em armas, encabeçadas por Atenas e Esparta, vão se unir a outras cidades menores e aí vão pegar parte de sua riqueza e vão transportar para Delos. Esse dinheiro aqui, como se fosse uma espécie de um banco, vai estar lá como guardado para financiar as campanhas, as guerras e, caso sagram-se vencedores, para você poder reconstruir o que for destruído, tá bom? O que vai acontecer, queridos? Haverá a guerra contra os persas serão derrotados e aí algo vai acontecer. E o que é esse algo? A primeira coisa que vai acontecer, Esparta não quer mais fazer parte da Liga de Delos. Tudo bem? No entanto, Atenas quer continuar com a Liga de Delos e vai forçar as cidades que estavam antes a permanecerem, tá bom? E o que vai acontecer? Atenas vai servir-se parte desse dinheiro e vai impor impostos às cidades que permaneceram na Liga de Delos. Isso aqui vai fazer com que Atenas tenha um desenvolvimento político, cultural, sem precedentes, porque a partir de agora
com esses impostos cobrados por Atenas e esse domínio, né, essa predominância no mar Egeu, nas questões comerciais, Atenas vai tornar-se um grande centro comercial. E é aqui nesse momento que ela se torna um grande polo atrativo para as pessoas, no sentido porque Atenas está experimentando uma forma de governo nova, que é a democracia, ela tornou-se um polo comercial muito importante, entre outras coisas mais, que a filosofia vai deixar sobremaneira as colônias e vai atravessar para a cidade de Atenas. Então, o que é que você percebe? O quanto as questões políticas, quanto as guerras, elas reconfiguraram o mapa, né, geográfico, político, cultural, e faz com que a filosofia se desloque e vá para uma cidade. É aqui que a filosofia também vai passar por mudanças significativas. Como assim, Sérgio? É que a filosofia antes se voltava para a natureza, agora as questões políticas, éticas, educacionais e estéticas farão parte também do pensamento filosófico. Nesse sentido, então, você vai ter um papel fundamental aqui, que é justamente o papel da democracia, o papel da cidade-estado de um lugar chamado Ágora. Se você olhar com calma aqui o desenho, você percebe aqui a figura de Péricles, todo imponente, todo pomposo, né? Discursando na praça pública, na Ágora, tá? Então, o que é que você percebe aqui? Que essa forma de governabilidade chamada democracia, ela vai fazer com que a filosofia encontre um outro objeto de investigação, que são as questões políticas, educacionais, éticas, estéticas e assim por conseguinte. Você não pode esquecer que a democracia ateniense trouxe desenvolvimento para a cidade, político, econômico e cultural. Aqui a liberdade vai ser muito valorizada, porque uma cidade desenvolvida, ela não pensa mais nas questões assim, não se resolve mais as coisas com guerra, com violência. Você não pode esquecer que a grande essência da democracia é justamente a liberdade. Você percebe aqui homens estão discutindo em praça pública, na ágora, com isonomia, com isegoria, com isocracia, os rumos da cidade. Você tem aqui a figura da Acrópole, bem aqui em cima você tem a deusa Atena, tá? Você reza aos deuses? Rezo. Não são mais os deuses que decidem, são os homens que agora decidem os rumos da sua própria vida, quer seja ela pública, quer seja ela vida privada. Tudo bem? Isso é de fundamental importância. Nesse sentido, então, olha o que acontece aqui. Bora fazer uma questão para você ter ideia. A Fundação Getúlio Vargas, em 2017, trouxe essa questão aqui, olha. A partir do século V a.C., a guerra tornou-se endêmica no Mediterrâneo. Opa! Então, ela se tornou cada vez mais frequente, né? A partir do século V, você tem uma frequência maior das guerras. Foram séculos de guerra contínua, com maior ou menor intensidade ao redor de toda a bacia. O trabalho acumulado nos séculos anteriores tornara possível um adensamento dos contatos, um compartilhamento de informações e estruturas sociais, uma organização dos territórios rurais que propiciava a extensão de redes de poder. Foram os pontos centrais dessas redes de poder que animaram o conflito nos séculos seguintes. Então, o que é que você percebe aí? Que cada vez mais as consolidações da polis, cada vez elas com autonomia, com desenvolvimento, isso vai gerar conflitos entre elas, tá bom? Você vai ter dois conflitos aí que serão importantes para a filosofia. O conflito contra os persas e a guerra do Peloponeso, tá bom? Sobre esses séculos de guerra contínua, é correto afirmar que, olha o item A, as guerras púnicas entre Atenas e Cartago foram uma disputa pelo controle comercial sobre o mar Mediterrâneo, terminando após 3 grandes enfrentamentos com a vitória de Cartago e a hegemonia cartaginesa em todo o mundo antigo ocidental? Não, fora de cogitação, porque aqui nós estamos no século V e as questões que estão vinculadas a esse século aqui tem a ver a guerra contra os persas, tem a ver a guerra do Peloponeso, tá bom? Olha o item B. As guerras macedônicas foram um longo conflito entre o reino da Macedônia em aliança com os persas e o Império Romano, que venceu com muitas dificuldades porque ainda estava em guerra com outros povos. Fora de cogitação,
A Guerra Macedônica tem a ver justamente com, depois da Guerra do Peloponeso, os macedônios, liderados por Felipe e depois por Alexandre, vão dominar a Grécia como um todo. Agora, olhe o item C. As guerras médicas entre persas e gregos resultaram na vitória dos últimos e, em meio a esses confrontos, permitiram que Atenas liderasse a Liga de Delos, aliança de cidades-estados gregas com o intuito de combater a presença persa no Mediterrâneo. Eu vou guardar essa letra C aqui com calma, tudo bem? No sentido aqui, nós temos também agora a questão da letra D. Olha só D. As campanhas de Alexandre o Grande, aliado a Esparta e a Corinto, combateram e venceram as poderosas forças persas e ampliaram os domínios gregos até a Ásia Menor, propagando os princípios da democracia ateniense pelo Mediterrâneo, também fora de cogitação. Tá? Alexandre está ali no século IV, tá bom? E não tem nada a ver com essa questão aqui do século V. E a Guerra do Peloponeso, o mais importante conflito bélico da antiguidade, envolveu as principais cidades-estados gregas, que aliadas a Roma, Roma vem muito depois. Então a alternativa para nós só nos resta justamente aqui a letra C. As guerras médicas entre persas e gregos resultaram na vitória dos últimos e, em meio a esses confrontos, permitiram que Atenas liderasse a Liga de Delos, aliança de cidades-estados gregas com o intuito de combater a presença persa no Mediterrâneo. Você não pode esquecer que Atenas vai praticamente escravizar as outras cidades depois, e isso vai causar um problema justamente contra a Esparta, que vai gerar a Guerra do Peloponeso. Tudo bem? Forte abraço aí, fica a dica, até a próxima.